Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal da Capitalizo. Comigo, Roberto Martins, um dos analistas fundamentalistas aqui da Capitalizo. E hoje trazendo um assunto bastante interessante aqui no contexto dos fundos imobiliários para vocês, que muita gente inclusive vem nos perguntando aí, principalmente nos últimos tempos, né? Que são os fundos imobiliários agrícolas, tá? Os fundos voltados mais para essa parte mais agro, digamos, tá? Então vou fazer um panorama geral aqui para vocês e depois a gente comenta aí especificamente sobre os três fundos, os três grandes fundos hoje que a gente existe, mais nessa pegada agro aí, nesse segmento novo que tá surgindo aqui pra gente, tá certo? Mas antes, deixo aqui, como sempre, um cupom especial para vocês, cupom dedicado a essa super quarta, né, que a gente teve aí nessa semana, com decisão de juros lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. Então tem um cupom aí que vai dar 26% de desconto para você na compra de qualquer um dos nossos produtos, tá? Que é o cupom Super Quarta, tudo maiúsculo, tudo junto. Da mesma forma que tá aí na tela para você, você também vai estar aqui na descrição do nosso vídeo, tá certo? Mas pro final do vídeo eu volto falando um pouco mais sobre os nossos produtos e também falando um pouco mais aí sobre a utilização do cupom, tá certo? Sempre lembrando também que para quem gostar do vídeo, deixa seu like pra gente. E para quem não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aqui embaixo e não deixe de ativar aí o sininho para receber todas as notificações, tá certo? Bom, continuando aqui, ou na verdade dando início, né, então no nosso assunto principal. Bom, primeiramente, não dá para a gente falar sobre esses FIIs do segmento agro sem a gente dar esse primeiro panorama aí sobre, primeiro, o que eu acho, né, do segmento em si, no mercado de fundos imobiliários e no setor como um todo, tá? Como eu já tinha comentado para vocês, é um setor novo, tá? Não que o setor agro seja novo, obviamente, né, pessoal? Mas é um setor novo no mercado de FIIs, tá? Como eu já tinha comentado, e que sem dúvida, na minha opinião, na opinião nossa aqui da Capitalizo, tem um grande potencial para crescimento e para desenvolvimento, então, no futuro, tá? E por que que eu digo isso? Digo porque não dá para a gente falar de FIIs do setor do agronegócio sem a gente citar a representatividade que o agronegócio possui no Brasil, tá? Isso fica claro. Eu trago ainda alguns dados aqui para vocês. Bom, segundo o CPA/CNA, que são dois institutos aí que medem um índice do agro de forma mais ampla, tá aqui o IBGE. Então esses dados que eu vou passar para vocês, que vocês estão vendo na tela, não são oficiais do IBGE, mas eles aí, esses índices aí, eles costumam passar uma noção um pouco mais ampla do agronegócio de forma geral, tá certo? Então, segundo o CPA, o CPE/CNA aí, o PIB do agro cresceu mais de 24% em 2020, tá certo? O que fica ainda mais evidente se a gente colocar no contexto todo de 2020, que foi extremamente assolado aí pela pandemia no mundo inteiro, tá certo? Como a gente acompanhou aí o ano passado e ainda vem acompanhando ao longo desse ano de 2021. Em termos de representatividade, ainda segundo o CPE/CNA, o PIB do agro aí representou quase 27% do PIB do Brasil aí como um todo, também em relação a 2020, tá? Então só para a gente citar um pouco mais, né, trazer esses dados aí para contextualizar para vocês aí, que simplesmente não dá então para a gente descartar esse potencial que o agro possui de forma geral aí no país como um todo, tá certo? E que, de certa forma, sim, pode alavancar, na nossa opinião, o desenvolvimento aí desse setor, no caso específico aí dos fundos voltados para essa parte mais agro, tá certo? Mas também, pessoal, sempre deixando aqui para vocês que não dá para a gente generalizar, tá? Isso não somente no setor agro, mas como em qualquer outro lugar. Não é que é por conta do ser o setor agro, então, que eu vou investir porque eu vejo um potencial para o agro muito forte no país, como eu já comentei, tá? Não é isso, tá certo? Então, é sempre bom a gente manter a calma. Devemos, assim, né, como todos os outros setores de todos os fundos imobiliários, a gente analisar bem algumas coisas de forma específicas aí de cada fundo, tá certo? Trago duas aqui especialmente para vocês. Primeira delas, né, como a gente vai ver, né, mesmo tendo essa ligação com o agronegócio, ainda assim há alguns fundos em linhas de atuação distintas, tá certo? O que temos hoje são FIIs ligados mais à parte logística da cadeia em si do agronegócio e outros FIIs mais ligados aí, no caso um especificamente que eu vou trazer para vocês, ligados diretamente às propriedades agrícolas em si, tá? Onde realmente são cultivadas aí soja, milho, sorgo, algodão, enfim, onde são realmente cultivadas essas culturas, tá certo? Então, tem que analisar bem isso, tá, em relação a esses segmentos. Segunda coisa que eu trago para vocês, e de extremamente importância, como se trata de um segmento bastante novo,
e que está surgindo no mercado difícil, como a gente vem comentando, a gente deve ficar, assim, muito bem atento a essa questão de gestão, tá certo? Sempre destaco que para qualquer fundo, analisem muito bem esses aspectos de gestão, tá, pessoal? Não adianta ser um fundo imobiliário de um segmento com forte potencial de crescimento, por exemplo, mas se a gestão tiver problemas, então isso sim vai prejudicar e muito o desenvolvimento do fundo de forma geral, tá certo? Bom, mas agora entrando nos FIIs especificamente, trago aqui hoje os 3 grandes que a gente vê aí no cenário agrícola aqui do nosso país. O primeiro deles é o Quasar Agro, de código aí QAGR11, tá? A gente já vai comentar um pouco mais sobre ele. Depois o BTG Agrologística, de código aí BTAL11. E para finalizar, o Risa Terrax, com o código aí RZTR11, tá? Então, como já tinha adiantado para vocês, começando aqui com o Quasar Agro, é um fundo, como todos eles, né, a gente vai ver, são fundos relativamente novos. Esse aí um pouco mais velho entre os 3, mas mesmo assim que teve seu início ali ainda em novembro de 2019, então é sim um fundo relativamente bastante novo. Patrimônio líquido atual está na casa aí de 295 milhões de reais e o valor patrimonial da cota está em torno aí de R$ 58,40, tá? Para a gente aproximar aí. PVP é aquele indicador que eu sempre gosto de trazer para vocês, que pega o preço da cota atualmente no mercado e divide realmente por esse valor patrimonial, está na casa de 0,9 vezes. Dividend yield acumulado dos últimos 12 meses está na casa de 8,7%. E é um fundo por mais que eu falei para vocês que engloba toda a parte agro, mas se a gente pegar o segmento específico onde ele atua, é na parte de armazenagem, tá? E quando eu falo de armazenagem, eu estou falando especialmente daqueles silos gigantes, grandes, que a gente vê aí, né, principalmente ao redor das grandes cidades, onde se armazenam principalmente grãos, tá certo? Então, que são aquelas propriedades de terra onde tem esses silos, tá? O fundo atua, então, especificamente nesse corredor mais logístico aí da cadeia do agronegócio, tá certo? Bom, eu trago aqui alguns detalhes da carteira do fundo e aonde que estão distribuídas as propriedades, né? Ao todo, hoje são 12 imóveis que o fundo mantém, como vocês podem ver aqui no mapa, e já dá para a gente perceber, né? Até a gente pode destacar como um ponto realmente positivo aí do fundo, a boa distribuição territorial que o fundo possui, tá? Tem bastante imóveis aí no Paraná, tem em Santa Catarina, né? Tem um imóvel especificamente, mas tem. Minas Gerais também tem, Goiás também tem, né? A grande concentração, como eu comentei, está aí no estado do Paraná, mas ainda assim, bem distribuído também dentro do próprio estado aí do Paraná, tá certo? E destaque para boa distribuição de receitas também, como vocês podem ver aí no gráfico, sem concentração em alguma cidade, sem concentração em algum ativo específico, tá certo? Outra questão importante é que quase todos aí, como vocês podem ver na imagem, são um centro de distribuição, tá? Enquanto uma parte mais reduzida é relativo ao centro de recebimento de grãos, tá certo? Bom, agora, se por um lado ele é bem distribuído em termos de propriedade e também, né, no que tange essa questão territorial, como a gente já viu, como a gente já comentou aqui, no caso dos locatários nós já vemos aí 2 grandes concentrações, principalmente em relação à BRF, como vocês podem ver aí no gráfico, tá? Melhor, na tabela aí para vocês. Hoje é a grande locatária dos imóveis aí do fundo, mas também sabemos, né, da grandeza da BRF como um todo, pelo menos nessa questão então de pagamento de aluguéis aí, fica mais reduzido os riscos, tá, de ter algum problema aí no futuro, né? Não que seja imune, mas certamente dá maior garantia aí para o fundo, por conta realmente de ser a BRF em si, tá? E o outro locatário para a gente comentar aí rapidinho é a Bela Agrícola, com uma parte menor aí na representatividade dos imóveis do fundo, tá certo? E aí, por fim, para a gente fechar sobre o Quasar aqui, a gente não pode deixar de citar alguns problemas que aconteceram no fundo aí desde o seu IPO, lá em novembro de 2019. O fundo arrecadou nesse IPO cerca de 500 milhões de reais e encontrou muitas dificuldades de alocar esses recursos, tá, pessoal? Só para a gente ter uma noção aqui, em novembro de 2020, ou seja, um ano depois do seu IPO, ainda restava ali quase 200 milhões de reais em caixa, ou seja, daqueles 500 arrecadado, quase que a metade ainda se mantinha em caixa, tá? E ainda teve os problemas aí com a equipe de gestão nos enrolar desses meses, tá? Com algumas pessoas aí, inclusive, saindo da gestão do fundo, saindo da equipe de gestão, enfim. Mas ao menos a gente não pode deixar de concluir que o fundo não conseguiu cumprir todo o cronograma ali de alocação que tinha apresentado no pipeline ali da sua emissão, tá certo? Então pode ser que esse pipeline ele realmente
tivesse um pouco ali superestimado, a gente pode dizer assim, tá certo? Mas tanto é que agora, né, em fevereiro de 2021, foi realizada também uma amortização parcial para simplesmente devolver então esse dinheiro que não estava alocado para os seus cotistas, tá? Esse cerca de 200 milhões de reais, tá certo? Mas certamente a equipe da Quasar aí vem batalhando bastante para reverter essa imagem aí no futuro junto aos seus cotistas, junto ao mercado de forma geral, tá certo, pessoal? Bom, agora falando um pouco mais sobre o BTG Agrologística, o BTAL11, teve seu início em fevereiro de 2021 agora, é o mais novinho de todos. Patrimônio líquido na casa de 600 milhões de reais, valor patrimonial da cota aí pouco mais de 100 reais, o PVP, aquele indicador, está aí na casa de 1,03 vezes, dividend yield, né? Como obviamente aqui a gente não tem os 12 meses, né, acumulado para a gente fazer, mas se a gente projetasse todos os rendimentos desses últimos meses como se eles se mantivessem ali na média constante para esses próximos, vamos dizer, para uma barreira de 12 meses, ali a gente teria um yield na casa de 3,8%, tá? Mas de certa forma, sempre ressaltando aqui para vocês que é uma forma projetada aí da gente ter um yield anualizado, tá certo? É também do segmento aí de armazenagem de grãos aí, ou seja, na cadeia logística, né, do agronegócio, até mesmo o nome dele já diz, BTG Agrologístico, tá? Da mesma forma que o Quasar, como a gente comentou. Agora, o fundo também vem nessa pegada de armazenagem, como eu falei, da mesma forma que o Quasar, mas a gente vê um portfólio hoje mais bem diversificado, tá certo? Aquele primeiro gráfico lá na esquerda, em cima, que vocês estão vendo aí, no gráfico já dá para a gente perceber essa diversificação. Tem terminal intermodal, tá? Com quase 20% aí da carteira. Tem terminal portuário, também como vocês podem ver. Tem armazém refrigerado, tem até CRI. Inclusive os CRIs aí com mais de 25% do seu portfólio, atualmente, pelo menos no último relatório divulgado pelo fundo. Então, até por se tratar de um fundo bastante novo, tá? A gente ainda vai continuar acompanhando aí para a gente ver como que fica essa distribuição da carteira do fundo para os próximos meses, tá? Se é apenas uma fase que está bastante diversificada e se depois, por exemplo, pode concentrar mais relativamente na parte de armazenagem aí em si. Bom, mas de forma geral a gente vai continuar sempre acompanhando de perto, tá? Quanto à distribuição regional, também a gente vê aí um fundo que se mostra bastante diversificado, com a presença bem distribuída aí, a gente vê no Mato Grosso, Goiás, Bahia, São Paulo, Paraná e Espírito Santo, e também bem distribuído aí em termos de receita, da mesma forma que a gente vê aí na parte das carteiras, tá? Como vocês também podem ver aí nos gráficos que está aí na tela para vocês. E agora, para a gente finalizar, falar um pouquinho do Risa Terrax, é um fundo de código aí RZTR11. O fundo teve início em outubro de 2020. Patrimônio líquido atual está na casa de 1,1 bilhão de reais, principalmente depois da sua segunda emissão que o fundo realizou. Valor patrimonial da cota está na casa de R$ 97,00 por cota. PVP está na casa de 1,03 vezes também. Dividend yield, da mesma forma, se a gente projetasse ali um dividend yield anualizado, até porque não temos um histórico de 12 meses ainda, né? Estaria na casa de 7,8% aproximadamente. E agora a questão de segmento, né? Se os outros ali estavam mais na cadeia, na cadeia logística, né, do agronegócio, agora a gente pode ver um segmento mais voltado para arrendamento de terras, de propriedades em si, tá? Então, o intuito principal é o fundo comprar terras, as propriedades rurais mesmo, onde são cultivadas, né? Aquilo que eu falei para você, como a gente vai ver, onde são cultivadas sojas, milho, sorgo, algodão, enfim. E aí o intuito então é comprar, adquirir essas terras e arrendar essas terras aí para os seus locatários, tá certo? Como a gente vai ver na maioria dos casos aqui, o fundo compra a terra e aluga para o próprio vendedor, né? Naquela operação que a gente chama aí de sale and leaseback, tá certo? Onde compra e já aluga de volta aí para o mesmo vendedor, tá certo? Agora mais detalhes aqui, como eu disse, quase todas essas operações, como vocês podem ver na tela aqui, são, né, de sale and leaseback. Hoje são 8 propriedades no total, com predominância no plantio, como eu já tinha comentado, de soja, milho e sorgo, tá? Mas também a gente pode ver que tem propriedades com cana-de-açúcar, algodão e feijão aí, ainda que em menor escala, tá certo? Ao todo, então, são 4 propriedades no Mato Grosso, 2 em Goiás, uma no Maranhão e outra aí no Piauí. Inclusive a maior delas aí que a gente já vai ver já já, tá? E outra coisa interessante é que nos contratos de arrendamento pode ser incluída aí uma cláusula de opção de compra no final, tá? Onde o locatário ele pode exercer então essa opção e adquirir a terra de volta, né? De volta se ele mesmo tivesse vendido aí
para o fundo, como a gente vê no caso na maioria aí, né? Inclusive, o grande intuito do fundo é esse, tá? Hoje, por exemplo, todas as 8 propriedades aí que a gente vê que o fundo detém, todas elas têm essa opção de compra aí no final de cada contrato, tá? E como eu disse, essa é a propriedade de Bom Jesus, no Piauí, que é a maior delas, né, como eu falei, com quase aí 12,3 mil hectares, sendo 7,8 mil desses hectares plantados aí com soja, milho e sorgo principalmente. Então eu só trouxe aqui só para ilustrar para vocês, tá certo, pessoal? Bom, mas então, para a gente concluir, né, é um segmento, como eu falei, que eu vejo bastante potencial aí de crescimento, mas como ainda é novo por aqui, a gente vai continuar de olho, principalmente nesses aspectos aí de gestão, para garantir que os fundos aí realmente possam entregar o máximo aí para os seus cotistas e para o mercado de forma geral, tá certo? Deixando aqui os nossos produtos agora para vocês, a gente tem aí o Top Fundos, onde tem todas as recomendações de fundos de investimentos, e especificamente de fundos imobiliários. A gente também tem a parte do Invista em Ações ali, onde tem todas as recomendações de ações voltadas para o longo prazo. Todas as nossas carteiras recomendadas aqui para o longo prazo estão aqui no Invista em Ações, de ações, né, obviamente. Tem a parte do Carteiras Capitalismo, onde também engloba aqui o Top Fundos, ou seja, toda nessa parte de Carteiras Capitalismo você também vai ter acesso a tudo sobre fundos imobiliários. O Full Trader, que pega toda a parte de ações agora para o curto, médio e também para o longo prazo, porque ele também engloba ali o Invista em Ações. E o Capitalismo Completo, que engloba todas as nossas opções, que é justamente esse que você vai aproveitar o nosso cupom agora, da Super Quarta, tudo junto, tudo maiúsculo, para você já aproveitar e ter 26% de desconto em qualquer um dos nossos produtos, mas já aproveita e já leva aí o Capitalismo Completo para você, tá certo? Bom, também entre em contato com a gente quaisquer um dos nossos canais, tá, pessoal? Pode ser via e-mail, pode ser via telefone, via WhatsApp ou também qualquer uma das redes sociais que a gente tá aí, tá? Facebook, Twitter, Instagram e também nos nossos canais aí do Telegram, tá certo? Também pode deixar aqui nos comentários do vídeo quaisquer críticas, sugestões, dúvidas aí que vocês tiverem, tá certo? Pra quem gostou do vídeo, deixa seu like pra gente. Pra quem não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aqui embaixo e não deixe de ativar o sininho para receber todas as notificações aí de quaisquer vídeos que a gente postar, tá certo, pessoal? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Muito obrigado, hein?